porque a Procuradoria-Geral da República tem até a próxima segunda-feira para apresentar um parecer sobre a resposta da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso em relação ao descumprimento de medidas cautelares. Prazo que foi fixado pelo ministro relator Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vou chamar ela, Carol Rosito, que vem conversar com a gente direto de Brasília e traz as informações, então. É o mesmo tempo que a defesa teve, agora sim a PGR tem também para responder. Conta pra gente, Carol, bom dia para você. Oi, Muriel, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso, com a manifestação enviada ontem pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República agora também terá esse prazo aí de 48 horas para se manifestar. A PGR pode, inclusive, fazer novos pedidos ao ministro relator Alexandre de Moraes ou apenas dar ciência aos esclarecimentos que foram enviados ali pela defesa de Bolsonaro. Ontem, a defesa do ex-presidente apresentou ali os esclarecimentos num documento, numa página, com um documento de 12 páginas, né? Então, só depois desse prazo da PGR e também da defesa, o ministro Alexandre de Moraes vai poder tomar uma decisão. Decidir ali se de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu ou não medidas cautelares, decidir se vai manter Bolsonaro na prisão domiciliar, se vai converter eventualmente para algum tipo de prisão preventiva ou até acatar o próprio pedido da defesa, né, que também solicitou ali a revogação da prisão do ex-presidente. Na quarta-feira, Moraes intimou a defesa para esclarecer especificamente 3 pontos, né, aquela questão de reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, repetição de condutas ilícitas e também a existência de um comprovado risco de fuga. Todas essas informações estavam ali num documento, no relatório da Polícia Federal, que indiciou mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro e também nesse mesmo indiciamento o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, por coação contra autoridades brasileiras. Bom, o que diz a defesa, né? Nessas 12 páginas que foram enviadas ontem ao STF. Segundo a defesa, a PF fez ali um uso político contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou ali desmoralizá-lo, acusa a PF de perseguição. Afirmou que não descumpriu as medidas cautelares, nem que houve ali uma tentativa de fuga. Sobre essa questão do plano de fuga, a defesa explicou que o rascunho de um pedido de asilo à Argentina ali, não configura tentativa de fuga e teria sido um documento elaborado também um ano antes das investigações. Sobre o uso de redes sociais, que também foi questionada aquela questão de trocas de mensagens com aliados, a defesa justificou ali que o WhatsApp não descumpre restrição que se limita às redes sociais. Fica essa dúvida, né? Esse questionamento se o WhatsApp entra ou não entra como uma espécie de rede social. Os advogados também alegaram que não há fatos novos desde a prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e que, portanto, não há motivo para o agravamento dessas medidas. Em um trecho que a gente separou rapidamente aqui dessa manifestação enviada ontem, a defesa escreveu o seguinte: aproveita-se para requerer a reconsideração no que toca à decisão que determinou a prisão domiciliar ou, caso o ministro assim não entenda, o julgamento urgente do agravo regimental interposto pela defesa no último dia 6 de agosto. Portanto, fica agora essa expectativa para a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nesse prazo até o fim de segunda-feira, e em seguida a decisão de Alexandre de Moraes sobre manter ou não a prisão domiciliar, enfim, como é que vão ser esses próximos passos. Volto com você. Perfeito, Carol. Obrigada pelas informações. Já voltamos a conversar mais. Mas a gente segue agora nesse assunto com Débora Bergamasco, nossa âncora da CNN Brasil, que vem conversar com a gente e participa desse plantão aqui. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu em estar contigo aqui num plantão. Quero ouvir o que você traz para a gente com relação a esse cenário. A gente pode esperar o que dessa manifestação, então, do procurador Paulo Gonet? Olha, é claro que eles ainda estão avaliando esse pedido, porque a defesa foi apresentada às 7h30 da noite de ontem. Então, de ontem para hoje, eles podem ter trabalhado um pouco, mas o prazo, como o Carol Rosito trouxe, é somente na segunda-feira, também nesse horário, até 7h30 da noite. Então, ainda tem o tempo.
queria considerar o primeiro ponto que a PGR tem sido bastante célere nas suas análises. 2, a PGR tem sido, então assim, é difícil adivinhar o que vai acontecer, mas trazendo esse histórico, dá para a gente, de certa forma, projetar o que vem acontecendo. Tem sido célere. 2, a PGR tem sido bastante dura em suas manifestações, quando provocada pelo Supremo Tribunal Federal para se manifestar, suas manifestações costumam ser bastante duras, inclusive algumas vezes até mais duras que a própria decisão depois do Supremo Tribunal Federal. E 3, o que eu tenho para dizer, é muito improvável que, nesse ponto que a Carol Rosito nos trouxe, em que a defesa pede a reconsideração da prisão domiciliar, muito improvável que a PGR e o próprio Supremo Tribunal Federal entendam dessa maneira por revogar a prisão domiciliar. Por quê? Porque nessa nova investigação da Polícia Federal, há argumentos que, na verdade, vão no caminho contrário, reforçam a necessidade, segundo a Polícia Federal, reforçam a necessidade de manter essa prisão domiciliar ou até agravar essa prisão domiciliar. Por quê? Porque a PF diz que ele está descumprindo as medidas cautelares, o que, se assim for entendido também pela PGR, pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem decide sobre isso, no caso, poderia ser agravada a prisão de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque encontraram esse documento que poderia configurar um possível risco de fuga do que aquele documento pedindo asilo para a Argentina, para Javier Milei. O texto em primeira pessoa. A defesa diz, olha, não foi Bolsonaro que fez isso, na verdade, ele não tocou, ele não aceitou essa sugestão, foi uma coisa que pensaram, mas que ele não aceitou, tanto que o pedido não foi feito. Até o governo da Argentina diz que esse pedido de asilo político nunca chegou. Então, o que a gente pode esperar, resumindo a resposta para você, Muriel, uma manifestação mais dura, e de forma alguma pedindo a reconsideração, recomendando a reconsideração da prisão domiciliar. E só para encerrar, só para concluir, vamos lembrar uma apuração que a gente deu aqui na CNN, que se for necessário que Bolsonaro saia da prisão domiciliar e vá para o regime fechado, a Polícia Federal já tem uma cela absolutamente pronta para receber Jair Bolsonaro. E por quê? Porque como na condição de ex-presidente da República, Bolsonaro poderia ficar, mesmo que temporariamente, numa cela especial, que na verdade nada mais é do que um quarto com um banheiro reservados, ali uma cama, uma mesa, uma televisão, que fica aqui em Brasília, numa área central, na sede da Superintendência da Polícia Federal, aqui no centro de Brasília, Muriel. Então, a gente pode esperar que, eu apostaria que não vai sair 7h30 da noite de segunda-feira, não. Apostaria que o Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, vá se manifestar até um pouco antes. E, claro, a gente vai seguir aqui acompanhando todos os detalhes dessa manifestação da PGR. Lembrando que, a não ser que a PGR peça novas diligências, novas investigações, tudo depende, quem dá a palavra final, a PGR pode pedir o que quiser, mas quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal nesse caso.